Hora da Palavra, 18 de janeiro de 2023, segunda semana do Tempo Comum, quarta-feira, cor litúrgica, verde. Santo de hoje, Santa Priscila, talvez a Priscila de Áquila, não se sabe ao certo, mas é a primeira mártir, mulher da fé romana em Cristo Jesus. Então, quando os apóstolos se estabelecem em Roma, Pedro, Paulo e alguns outros apóstolos, Priscila, então, é a primeira mulher que se doa totalmente ao Evangelho. Por isso é perseguida pelas autoridades romanas e é decapitada em sua própria casa, porque tornar a sua casa um grande escudo e ambiente de proteção aos cristãos que se reuniam em Roma. Isso se dá aí pelos anos 280, então final do segundo século da era cristã. Santa Priscila, a promártire romana, rogai por nós. O salmo de hoje é o Salmo 109. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Este refrão nos traz uma verdade absoluta. Quem ordenou Melquisedeque? Como que ele é sacerdote? Ele é rei de Siquém, tudo bem, mas de Salém, mas tudo bem. Alguém deve ter colocado ele como rei, mas quem o autorizou, quem colocou ele como sacerdote? Sacerdote de quê? Não tinha templo naquela época, mas ele era um sacerdote reconhecido por toda a região. Tanto que Abraão, depois de uma guerra que travou com os reis de Sodoma, Gomorra e região, para a libertação do seu sobrinho Ló, ele foi ao encontro de Melquisedeque e o Melquisedeque ofereceu pão e vinho como oferta ao Senhor, numa grande simbologia daquela época, muito antes de Jesus, que o pão e o vinho representariam Jesus. Mas, e em seguida, Abraão oferece o dízimo, a décima parte do espólio de guerra, daquilo que ele teria conquistado dos reis quando vencer a luta, e oferece esta oferta. Então, está aí, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Usando o exemplo de Melquisedeque, nós podemos dizer também quem autorizou Jesus como sumo sacerdote, quem que coloca Jesus na condição de representar a humanidade diante de Deus? O próprio Deus, assim como fez com Melquisedeque. O Salmo também fala, a palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo dos teus pés. Aquele banquinho que suporta o pé. Aí quem trabalha com informática usa um banquinho embaixo assim, isso chama-se escabelo. A palavra do Senhor ao meu Senhor. Então, lógico que aqui Davi não estava falando dele mesmo, porque o Senhor fala ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo dos teus pés. Responsório é o 109. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, em Hebreus capítulo 7, vai falar exatamente dessa oferta de Abraão ao sacerdote Melquisedeque. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, Rei da Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai nem mãe, sem genealogia, sem início de dias e sem fim da vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Porque na Bíblia não tem nenhuma referência de Melquisedeque, não se sabe. Apenas ele surge do nada. Assim como Elias também não tem. Elias, filho de não sei quem, da ordem. Não, o profeta Elias também surge do nada, né? E Melquisedeque surge também na história do nada, né? Então por isso que ele fala aqui, sem início de dia, sem genealogia, sem fim da vida. Ele só aparece naquele momento na Bíblia
recebe o dízimo e faz a oferta do pão e do vinho. Isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Agora ele está falando de Jesus. Não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Ou seja, é Deus que torna Jesus sacerdote entre os homens. Pois diz o testemunho: Tu és o sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Então, o próprio Deus faz essa referência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que possamos reconhecer duas coisas nessa primeira leitura. Primeiro, que Jesus é sumo sacerdote, perfeito. Também é oferta, ele é cordeiro, perfeito. E o seu sangue, perfeito, puro, sem mácula, nos libertou de todos os pecados. Porque a ordem do sacrifício, o sangue do cordeiro seria aspergido pelo povo e aquele sangue purificava naquele momento os pecados. Aí as pessoas saíram dali e já cometiam novos pecados, assim era um sacrifício atrás do outro. Mas em Jesus o sacrifício foi perpétuo. Por isso que nas missas que acontecerão até o fim dos tempos, ainda vamos renovar essa nossa proposta do sacrifício de Jesus. O sangue e o pão são oferecidos ao Senhor, lembrando-se desse sacrifício perfeito. Aí nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus para a libertação de nossas almas, de nosso corpo, da prisão do pecado. A outra realidade é a realidade do dízimo. Então nós temos aqui Abraão, também como aquele que Deus fez a primeira aliança, a igreja, e que dá o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, mostrando aí a importância do dízimo até os dias de hoje. Porque quem é dizimista recebe da graça do Senhor, bênção do Senhor. Veja se seus aposentos, algum dia vai faltar alguma coisa. Vê lá se na sua armário onde você guarda os mantimentos há de faltar alguma coisa. O dizimista, ele é uma pessoa protegida no Senhor, abençoada no Senhor, porque com dinheiro desse dízimo é que se mantém a igreja de Cristo. E também parte desse dízimo que você paga tem que ser dirigida a ações sociais, atendimento de homens e mulheres, mães de rua, que moram na rua ou que passam por alguma dificuldade. Então, é uma forma de nós nos unirmos à Santa Mãe Igreja, para o bem da resgate de almas e também do atendimento social. Evangelho. Evangelho está em Marcos, capítulo 3, de 1 a 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Vamos prestar atenção no Evangelho, porque ele nos traz duas coisas. Primeiro, dentro da igreja, naquela época de Jesus, até os dias de hoje, existe uma corrente legalista. Padre legalista, que quer seguir tudo, a ordem, né, as leis, bispo legalista, e o pior dos cenários, é um leigo legalista, que acha que cria as leis ou quer colocar o ordenamento, as leis de convivência dentro de uma eclésia, acima da salvação das pessoas. Mas Jesus mesmo fala, o apóstolo fala, as leis matam. As leis sem a caridade, sem a bênção de Deus, sem o sentido de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, só afasta as pessoas. Então, é necessário as leis, é coisa de Deus, Deus nos coloca este ordenamento, mas não podemos sobrepor essas leis à graça, à misericórdia do Senhor. Vamos ao texto do Evangelho. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns fariseus e doutores da lei observavam para ver se Jesus haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Então veja que os legalistas da época estavam ali observando Jesus para ver se Jesus contraria a lei, para ver se ele seria tido ali como fora da lei por ter curado um homem em dia de sábado. Jesus disse ao homem de mão seca: Levanta-te e vem aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida
ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram, porque sua base não estava na fé, estava na legalidade das leis. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende sua mão. Ele estendeu a mão e ficou curado. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra a vida de Jesus. E tramavam o quê? Uma maneira de matá-lo. Como haveriam de matá-lo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então está aqui. Primeira cura da mão seca do homem. Esta mão seca significa muita coisa. Primeiro, aquele que retém o dinheiro para si, os bens para si, literalmente mão seca, mão fechada. Né? Então não só a doença do homem, mas significa ali aquele que não é dizimista. Então Jesus cura para que esse homem possa tornar-se mais maleável nas suas administração de seus bens. Mas deixamos essa parte aí da interpretação do Evangelho e vamos para os legalistas. Aquilo que eu estava falando. Nós não podemos de jeito nenhum sobrepor um ordenamento à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É só imaginarmos. Está uma casa pegando fogo. A rua só tem sentido único. A rua ela tem um sentido de lá para cá é contramão e daqui para cá é mão. Mas a casa está pegando fogo. Quando o bombeiro vem, ele não respeita a mão. Ele não vai pensar porque o sinal está fechado, ele tem que parar porque eu sou um legalista, então eu não tenho que obedecer o semáforo, eu tenho que dar prioridade a isso ou aquilo. Não, o bombeiro vem cortando tudo, anda contramão, passa por cima de qualquer obstáculo. Por quê? O mais importante é resgatar aquela vida. Então, é necessário, dentro da normalidade das coisas, nós obedecermos todas as normas eclesiais, todas as normas do direito canônico, todas as normas da igreja. Lógico, para isso aí nós temos toda a vigilância dos nossos sacerdotes, bispos e alguns leigos que representam a igreja entre nós. Mas a urgência é o resgate da alma. A urgência é o resgate de um pecador. Então, tem hora que a legalidade só vai nos atrapalhar. Então, cuidado com esta mente legalista, impondo aos nossos filhos obstáculos ou impondo a eles regras que nem você mesmo há de cumprir. Então, o que mais interessa, o que mais importa é a salvação. Olha a pergunta de Jesus. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram, porque estavam com sua mente fixada somente nas leis e não na adoração ao Senhor. Que possamos receber agora a graça e o poder do Senhor, que pelo Espírito Santo há de ordenar nossos valores para adoração e reconhecimento de que Jesus nos liberta. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, a Santa Priscila, que também nos dê este direcionamento da nossa fé a Jesus Cristo. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. E todos os dias temos no programa A Hora da Palavra, que quer resgatar, tirar, fazer-nos enxergar aquilo que a Santa Mãe Igreja, através da palavra, há de nos passar na liturgia da palavra. E hoje o Senhor nos pede para sermos vigilantes e mantermos a adoração do Senhor acima de tudo, com o pagamento do nosso dízimo, com o nosso compromisso com a igreja. Mas também estamos conscientes que o importante é apresentar o Jesus, a alma que sofre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.